Porque Operação Piratas do Caribe. Viu? Piratas do Caribe é deflagrada com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável pelo contrabando de migrantes. Meu Tela Deus. cheia pro meu querido amigo Felipe Peixoto contar os detalhes. Cadê o Piratas Felipe do Caribe, Fofo? pra mim era um filme. Oi. Mas agora também é uma operação. Ao Conta vivo, tudo, Felipe Peixoto. Muito bom dia. Tá com você, Felipe Peixoto. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos da Rede Meio. Aconteceu na manhã desta segunda-feira a operação da Polícia Federal, Piratas do Caribe, onde visa desarticular uma organização criminosa especializada em contrabando de imigrantes aqui no estado do Amapá. E esses migrantes geralmente vinham da Cuba e do Haiti. Como é que acontecia? Esses piratas, chamados de... tem Hilux, taxistas, são chamados de pirateiros, que transportam pessoas vindo do Oiapoque para Macapá ou do Oiapoque para Santana. O Oiapoque faz fronteira com a Guiana Francesa e muitos migrantes entram no Brasil por lá. Esses pirateiros, quando estavam lá no Oiapoque, recebiam esses migrantes e faziam a oferta de trazer para Macapá ou Santana em um valor absurdo, às vezes 10 vezes ou 20 vezes maior, que é cobrado normalmente o transporte de uma pessoa que vem do Oiapoque para Macapá ou Santana. Esses migrantes eram extorquidos e ameaçados. Quando chegava na metade do caminho, esses pirateiros ameaçavam ainda mais esses imigrantes cubanos e haitianos, pedindo dinheiro. Se eles não dessem dinheiro, eles iam ser abandonados ou eles seriam entregues para a polícia, pois estavam entrando no Brasil sem documentação. E essa organização criminosa, segundo a Polícia Federal, já cometeu diversos crimes, extorsão, lavagem de dinheiro, entre outros crimes que a Polícia Federal ainda está investigando. Foram apreendidos nas residências dos investigados, porque foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de investigação e colocar pulseira eletrônica, né? Aquela pulseira que põe no pé, a tornozeleira eletrônica, foram 18. E foram apreendidos 2 Hilux, uma SW4, ouro, um simulacro de arma de fogo, aproximadamente R$300 mil em espécie, $6.500 e mais de 5 mil euros. Muito dinheiro foram apreendidos na residência de um desses integrantes dessa organização criminosa que extorquiam os migrantes que adentravam aqui no Brasil, no Amapá. Então, esses pirateiros, quando eles identificavam esses migrantes que estavam ilegais e contratavam o serviço deles de transporte para vir para Macapá ou para o município de Santana, eram extorquidos. E após essa entrega desses migrantes em determinados locais, eles ficavam monitorando para ainda continuar essa extorsão de dinheiro. Então, muitas pessoas já foram presas em flagrante e a Polícia Federal continua investigando, pois ainda há suspeita que existe mais pessoas envolvidas nesse esquema criminoso que, infelizmente, aconteceu e continua acontecendo aqui no estado do Amapá. Wellington. Felipe, como era a condição do transporte para levar essas pessoas, né? Eles migravam para os Estados Unidos, iam pelas Bahamas, iam de quê, meu irmão? Iam numa canoa? Como era o risco de tudo isso, Felipe? Segundo a Polícia Federal, esses cubanos e haitianos, eles se aventuravam em embarcações pequenas que eram precárias, colocando a vida deles em riscos para vir para o Brasil. Surgem comentários tanto na Cuba, Venezuela e outros países que aqui no Brasil há oportunidade de emprego, há oportunidade de uma vida melhor. Então, esses migrantes vêm para cá através de embarcações atravessando oceanos, como você falou aí, Sim. em situações muito precárias. E segundo informações, alguns deles, infelizmente, acabam perdendo a vida, Wellington, nessas embarcações que são totalmente sem condições de transporte. Há o indício de algum facilitador, de algum servidor público, à base de corrupção, ter facilitado isso, Felipe? A Polícia Federal continua investigando e há sim indícios de que existe um esquema bem maior e envolvendo também pessoas que acabam prestando serviço público. Mas, como eu falei, a operação continua sendo deflagrada aqui no estado do Amapá e é bem provável que mais pessoas logo estejam sendo indiciados pela Polícia Federal. Não tem como negar, porque a Polícia Federal tem realizado um trabalho
muito positivo aqui no estado do Amapá em combate às drogas e em combate a esses crimes de migração ilegal que, infelizmente, acabam gerando aí um transtorno muito grande, não só para a nação brasileira, mas também aqui para o estado do Amapá, pois essa migração ilegal vem um monte de coisa ruim, vem drogas, vem armas, e a Polícia Federal tem atuado bastante firme, né, em nossas fronteiras para evitar esse tipo de prática. E o tratamento aos migrantes que foram alcançados, qual será? Eles vão receber asilo, eles vão ser deportados? Qual vai ser o comportamento? Aí tem uma comissão que é responsável por fazer essa investigação documental para saber se esse migrante deve alguma coisa para a justiça em outro estado, no seu país de origem, mas é bem provável que eles recebam sim o perdão e acabam conseguindo autorização para ficar no país. Quem não tiver condenação, é bem provável que fique aqui, porque há toda uma investigação, há uma comissão especializada que trata isso, mas na maioria das pessoas, elas acabam sendo acolhidas aqui no nosso país para que possam trabalhar com dignidade. Aí, vamos continuar acompanhando, porque eu tenho certeza que deve ter muitas rotas ainda para serem descobertas, né? Rotas migratórias ilegais. A polícia deve ter descoberto assim só a pontinha do iceberg, né? Algo que envolve milhões. E aí, meu irmão, que bom que a nossa polícia, por isso que eu digo a Polícia Federal, das instituições mais acreditadas desse país, não tem comparação, né? Dá uma resposta sempre muito rápida em todas as áreas, ao narcotráfico, a esse trabalho ilegal de migração, à corrupção e a tantas outras áreas. Aí, que bom ver esses abnegados profissionais dando uma resposta. Tá bom, Felipe? Obrigado, meu irmão. Forte abraço para você. Vamos continuar valorizando o trabalho das forças de segurança pública e, acima de tudo, aqui, tá fazendo a nossa parte por um país mais seguro, mais democrático, porque nós temos também o nosso espírito de missão como comunicadores, e aqui a defesa do interesse público é sempre fundamental, meu irmão. É isso aí, Uai. Seguimos aqui levando informações.